Jesus está falando aqui sobre a grandeza do servir. Ele diz no verso 44 de Marcos: e qualquer dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. No reino de Deus, o primeiro se torna servo de todos. E Jesus vai dar o maior exemplo, e esse é o tema do Evangelho de Marcos 10:45, onde ele diz: porque o Filho do Homem, a referência dele mesmo, Jesus se refere a ele na terceira pessoa, também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Como Marcos é considerado o evangelho do servo, esse verso é considerado o tema do evangelho de Marcos, o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Cristo deu a sua vida para nos resgatar. Interessante também o termo resgate de muitos e não resgate de todos. Apesar de Jesus ter morrido por todos, não são todos que vão se arrepender, não são todos que vão aceitar a Cristo. Esse verso derruba boa parte do universalismo, que crê que no final todos serão salvos. Não, diz que é muitos, mas não serão todos. Então Jesus deu a sua vida, é a morte vicária de Cristo, apesar de se aplicar por toda a humanidade, ela vai alcançar a muitos, mas não todos, não é? Deu a sua vida em resgate de muitos. Então a morte de Cristo foi para resgatar a muitos. Eu espero que você e eu estejamos entre esses muitos dos quais a Bíblia fala, né? Depois disso de falar desse tema, da grandeza do serviço, né? Note que o que desencadeou esse sermão foi o pedido de João e Tiago. Então, apesar do pedido não ser tão bom, mas importante é o que ensina desse pedido. Verso 46 em Marcos diz: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu. Bartimeu já sugere, Bar, em aramaico, filho, Timeu. Então a expressão é repetida aqui. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Aqueles que encontravam deficiência, como paralisia, cegueira, muitas vezes ficavam junto ao caminho mendigando. Jericó, como era uma cidade próspera e tinha muita gente rica, em Jericó, inclusive o próprio Herodes tinha um palácio de verão em Jericó, então era comum passar muita gente por ali e os mendigos se assentavam para pedir esmolas, para pedir uma ajuda. Esse homem, devido à sua deficiência física, cegueira, não podia trabalhar, dependia das ofertas das pessoas. Mas esse homem, apesar de ser cego, tem bons ouvidos. E ele vai ouvir que Jesus está passando. Certamente ele ouviu falar de Jesus, pois se assentava a mendigar durante o dia. E aí muita gente ele escutava, ele ouviu falar dos poderes de Jesus, da graça de Jesus, curava paralíticos, fazia os surdos ouvir, mudos falarem, purificava os leprosos e abria os olhos ao cego. Diz que quando o cego estava ali assentado, junto ao caminho, mendigando, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi. É a primeira vez no Evangelho de Marcos que nos aparece a expressão Jesus, filho de Davi, uma expressão messiânica do rei de Israel, pois o filho de Davi seria o verdadeiro herdeiro ao trono de Israel. E é interessante essa mudança de títulos. Veja bem, ele ouvindo que era Jesus de Nazaré, quando ele começou a gritar, ele não gritou Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de mim. Mas ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi. Primeira vez é um título messiânico, ou seja, em outras palavras, ele mostra uma fé que ele cria em quem Jesus era, que Jesus era o filho de Davi, o verdadeiro Messias, tão aguardado por Israel.
E isso parte de um cego que era cego, mas tinha os olhos mais abertos do que os outros que enxergavam, que não conseguiam ver Jesus como filho de Davi. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é? E ele está gritando, e muitos o repreendiam para que se calasse. Eu não sei se repreendia para que se calasse porque o homem estava perturbando a multidão, ou por causa do clamor dele e da declaração dele de Jesus como filho de Davi. Mas a Bíblia diz que ele clamava cada vez mais, não é? Ele praticamente está declarando quem é Jesus, proclamando quem é Jesus e dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? A primeira vez que aparece o título, vem da boca de um cego, o reconhecimento de Jesus como Messias no Evangelho de Marcos. Não é? E ele grita, a multidão manda que ele se cale, mais alto ele grita, para que o filho de Davi tivesse misericórdia dele. Não é? É interessante a visão espiritual que esse homem tinha, apesar da cegueira física dele, mas ele grita e proclama quem Jesus é, o Messias, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Mostra que o cego estava sentado, né, gritando, mas sentado. A multidão então diz: tem bom ânimo, levanta-te, né, que ele te chama. E ele lançando de si a sua capa. Interessante, a capa era algo que o identificava como cego, como mendigo, que se assentava ao caminho, conforme durante o dia na terra de Israel faz muito calor, né? A capa também servia para proteger do calor, mas principalmente à noite, no cair da tarde, quando anoitecia, aí sim esfriava, né? Um clima desértico, durante o dia muito calor, à noite esfria. Então, esse mendigo carregava uma capa consigo para se cobrir, de uma certa forma, o proteger do calor do dia, o proteger também do frio da noite, e a capa o identificava como mendigo. Mas quando Jesus o chama, quando eles dizem: tem bom ânimo, que ele te chama, ele lançou de si a capa. Ele jogou fora aquilo que o identificava como mendigo. Pelo fato de lançar de si sobre a capa, mostra e demonstra que o homem tinha fé na sua cura, que ele não precisaria mendigar mais como cego, que ele seria curado da sua cegueira. Ele lançou de si, era o que ele pedia: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia. Mesmo a multidão mandando ele calar, mais intensamente gritava, com mais intensidade que tinha, proclamava quem Jesus era. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Né? Talvez pediu que alguém indicasse o caminho, foi ter com Jesus, cego, né, mendigo, mas reconheceu quem era Jesus. Foi ter com Jesus, e Jesus falando diz: que queres que te faça? Era óbvio que o homem queria a cura da sua cegueira, não é? Mas mesmo assim Jesus pergunta. Jesus sabe o que nós precisamos, sabe o que queremos, mas mesmo assim o mestre pergunta a nós o que deseja o nosso coração, o que nós estamos buscando, qual é o sentido da nossa busca, não é? E Jesus falando diz: que queres que te faça? Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Olha, o homem pediu a visão. Mestre, note que primeiro chama Jesus filho de Davi, agora ele se declara Jesus como um grande mestre, né? Diz que das 90 vezes que se dirigiram a Jesus, 60 vezes, pelo menos nos evangelhos, o chamaram de mestre. Ele é o grande mestre que nos ensina. Ele diz, reconheceu Jesus como mestre, apesar de não ser um seguidor de Jesus, vai se tornar um discípulo, porque diz mestre, já reconhecendo Jesus como grande mestre, mestre que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Note que ele se torna um seguidor de Jesus, não é? Ele já veio com fé, já veio declarando mestre,
E Jesus apenas disse, vai, a tua fé te salvou. É a fé que nós somos salvos, é pela fé que nós somos transformados, perdoados, tudo pela fé. Interessante esse texto, no último verso do capítulo 10 de Marcos, praticamente responde a pergunta do jovem rico, que no verso 17, dizendo, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Para herdar a vida eterna não é por obras, é por fé. Jesus vai responder aqui, vai, a tua fé te salvou. A salvação vem pela fé, não vem pelas obras. Cristo declara isso nesse último verso. O que você pode fazer para ser salvo? É crer em Jesus, é confiar em Jesus. Não confiar nas riquezas, como o rico confiava. E Jesus diz, quão dificilmente é para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus, mas confiar em Deus. É pela fé que nós alcançamos a salvação, é pela fé que nós alcançamos a graça divina, é pela fé que o nosso nome é escrito no livro da vida, é pela fé que nós alcançamos o perdão de nossos pecados e é pela fé que somos salvos. Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, os olhos se abriram. Muita gente não é cego fisicamente, mas está cego espiritualmente. Esse homem não, ele apesar de ser cego fisicamente, ele teve a visão espiritual de quem era Jesus. Ele fez uma declaração de fé. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, um título messiânico, um reconhecimento da pessoa de Jesus, quem de fato era. Conhecer a Jesus nos traz a vida eterna. Conhecer a Jesus nos traz a salvação. Conhecer a Jesus nos traz o perdão de nossos pecados. E é esse o propósito do Evangelho, que nós descubramos e que nossos olhos se abram para ver quem é Jesus. Quando eu digo os olhos, eu não estou falando dos olhos físicos, porque tem muita gente que tem visão física, mas é cego espiritualmente. Esse homem, apesar da sua cegueira física, ele tinha uma visão espiritual. E devido à visão espiritual dele e à fé dele, ele vai alcançar de volta a sua visão física. Ele vai poder voltar e vai se tornar um seguidor de Jesus, vai se tornar um seguidor, uma testemunha daquilo que Jesus fez, que abriu os seus olhos e ele pôde ver, não é? E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e logo viu e seguia a Jesus pelo caminho. Se tornou um seguidor, um discípulo de Jesus, como ele mesmo, numa expressão de fé, declarou, mestre. Muito bem, com isso termina o capítulo 10. O capítulo 10, devido à extensão dele, com seus 52 versos, talvez um dos capítulos maiores aqui, não é? No capítulo 13 também é bem grande de Marcos, nós tivemos que fazer 2 vídeos, não é? O capítulo 13 e o 14 aqui é um dos maiores, tem 72 versos, né? Talvez nós tenhamos que fazer 2 vídeos, mas o capítulo 10 fizemos 2 vídeos. Se você assistiu só esse vídeo, eu aconselho que você assista o vídeo A, Marcos 10a, que vai do verso 1 ao 44. Esse vídeo B, que nós estamos gravando, que é o complemento do capítulo 10 de Marcos, é do verso 45 até o verso de número 52, que é 52 versos. E às vezes nós tentamos manter os vídeos em torno de 45 minutos, 1 hora, mas esse aqui, o primeiro já tem 1 hora, esse aqui tem mais 15 minutos, onde você pode ver o que nós comentamos no final e no tema de Marcos, né? Que o Filho do Homem, 10:45, é considerado o tema do Evangelho todo de Marcos, ou o verso-chave do Evangelho de Marcos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Fala da grandeza de nós servirmos a Deus. Fala da grandeza de Cristo em dar a sua vida em resgate de muitos. Então, é o tema central, verso-chave do Evangelho de Marcos. Cada evangelho tem um verso-chave. Marcos tem o seu. Marcos 10:45, ou pelo menos que a maioria concorda como verso-chave. Então assista os demais vídeos, assista os vídeos que nós fazemos, o comentário dos demais capítulos, não é? E os vídeos que nós ainda vamos fazer.
Então, esse tudo você pode usar de forma sistemática, ou seja, capítulo por capítulo, estudando, não perdendo nem sequer um verso que nós comentamos, ou você pode assistir apenas um vídeo para que você veja o nosso comentário e assim estude as Escrituras. Nosso propósito é responder perguntas das Escrituras, tentar esclarecer para você mais Escritura. Não temos, claro, todas as respostas, mas claro que se você tiver uma curiosidade, você vai continuar pesquisando e buscando, talvez ouvindo outros comentários ou lendo outros comentários também. Mas o propósito é ajudar você a entender melhor as Escrituras. Quem esteve convosco, mais uma vez, nesse canal do YouTube, pastor Eugênio Piacentini. Assista os demais vídeos que nós temos gravados, veja os demais comentários e seja dessa forma abençoado grandemente pela exposição, pela explicação da palavra de Deus. Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, o amor de Deus, nosso Pai, e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus. Amém.